nessa aula de hoje eu vou passar para você em detalhes toda a matemática que você precisa dominar para conseguir estudar física. O Galileu mesmo disse que o universo foi escrito em linguagem matemática e a gente precisa compreender essa linguagem se a gente quiser estudar os fenômenos da natureza, a física. Então não tem jeito. Qualquer que seja o caminho que você vai seguir, é impossível estudar e fluir bem em física sem saber o mínimo de matemática. E é essa matemática que a gente vai passar em detalhes aqui. São essencialmente 4 campos da matemática, eu vou passar por cada um deles, te dizendo o que você precisa saber e te provocando a se questionar se você domina ou não esses assuntos. Ou seja, vai funcionar também como uma espécie de diagnóstico. Eu vou te fazer algumas perguntas para você ir avaliando se você domina ou não domina esses assuntos. E às vezes você está aí agarrando, travando em física justamente por não saber essa matemática. Às vezes você até entende o conteúdo de física, mas agarra nessa matemática. E se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Felipe Guizoli, eu sou físico, mestre em física teórica pela Universidade Federal de Minas Gerais e já preparamos aqui no Universo Narrado centenas e centenas de estudantes que acertaram mais de 90% ou que gabaritaram física no Enem, FUVEST, Unicamp, Unesp, provas militares e os mais diversos vestibulares que você pode imaginar, ou seja, eu sei do que eu tô falando aqui. Então tá, sem mais delongas, vamos iniciar essa nossa conversa. A primeira parte que você vai precisar conhecer de matemática é isso aqui, ó, a aritmética, que é essencialmente saber trabalhar com números. Só que eu quero desenvolver uma coisa um pouquinho diferente aqui, porque saber trabalhar com números é sim conhecer um pouquinho de cada um dos conjuntos numéricos. Então você tem os números naturais, os números de contagem, né? 1, 2, 3, 4, 5. Depois você começa a estudar um pouquinho mais de números, você fala de alguns números um pouquinho mais abstratos, que são, por exemplo, os números negativos. Então, os números inteiros é esse conjunto que contém os positivos e os negativos. E o zero, né? Tem uma ambiguidade se o zero está aqui ou se o zero está aqui, se ele é o não natural, mas isso é pouco relevante aqui para a nossa conversa. Depois a gente tem os números inteiros, que são os números que podem ser escritos como uma fração. P sobre Q. Não é? Então, 3 quartos, 7 oitavos, 1 sexto e por aí vai. Os números que podem ser escritos como forma de fração. Os decimais, alguns deles entram aqui, porque, por exemplo, 3 quartos é 0,75. Então, isso aqui são duas formas de escrever um mesmo número. Beleza. A gente tem aqui agora esses números aqui, que são os irracionais. Eles são meio que um bloco à parte aqui, né? Por exemplo, quem são esses caras? Π, ou raiz quadrada de 2, ou o número de Euler, esses caras aqui são o quê? São números, cara, que tem um padrão de repetição desconhecido. Na verdade, eles não têm um padrão de repetição. Então, o π é o quê? É 3,14, 15, sei lá o quê. Não tem nenhum padrão de repetição. Você não consegue escrever esse cara sobre forma de fração diferente desses caras, que são os racionais. E o conjunto de todos esses cidadãos aí é o que a gente chama de números reais. Então, assim, de modo geral, beleza, aritmética é isso aqui, o estudo desses caras, é o estudo dos números e tal, mas em termos de física, não é bem isso. Você tem que saber o que é um natural, o que é um inteiro. Você tem que saber, na verdade, você tem que ter uma fluência numérica com todos esses caras. O que você está falando? Não sei, não entendi não. Fluência numérica? Por exemplo, olha que interessante. Digamos que você precisa, então, por exemplo, calcular porcentagem, eventualmente é uma coisa interessante. Porcentagem é 1 sobre 100. É um cara que está aqui, ó. Beleza? Calcular porcentagem de alguma coisa é multiplicar essa coisa por 1 sobre 100. Um indivíduo que está aqui nesse conjunto. Mas mais do que isso, é você entender o que isso significa. Então, eu não sei se você sabia, 13% de 100 é uma conta que você pode fazer. Não é das mais triviais, mas 50% de 13 é uma conta bem mais simples, porque 50%, você sabe, é metade. Ah, tá, 50% de alguma coisa é metade. Metade de 13 vai dar o quê? 6,5. 6,5. Você sabia que isso equivalia? É isso que eu estou chamando de ter fluência com os números. Então, por exemplo, por que isso vale? Talvez você fale, cara, que doideira, 13% de 50 é a mesma coisa que 50% de 13? Sim, isso na verdade vale de modo geral. Sempre que você tem x% de y, isso sempre vai ser igual a y% de x.
Perceba que interessante, e aí você vai entender onde eu estou querendo chegar aqui. O grande lance aqui na aritmética é você ter familiaridade, você ter intimidade e ter uma certa fluência em trabalhar com números e certas operações numéricas, de modo a conseguir calcular coisas com facilidade. Então, isso aqui é um exemplozinho simples em que você faz uma troca e calcula coisas com facilidade. A validade disso repousa num princípio muito interessante, que é o princípio da comutatividade. Você já ouviu falar aquele negócio? Que é a ordem comutatividade. Que a ordem dos fatores não altera o produto? Você já ouviu falar naquilo? Ah, é verdade, a ordem dos fatores não altera o produto. Tem esse negócio aí mesmo. Pois é exatamente isso que explica o que a gente acabou de fazer. Então, você entendeu o que eu quis dizer? Eu quero que você tenha fluência com os números, ou seja, saiba utilizar as propriedades numéricas para tomar caminhos diferentes e fazer as coisas. O que é a comutatividade? A comutatividade diz que A vezes B é igual a B vezes A, ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto. 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2. Fala, mas isso aí é óbvio. Beleza. Só que calcular a porcentagem, cara, é exatamente isso. O que é porcentagem de alguma coisa? É pegar aquela coisa e multiplicar por 1 sobre 100. Então, o que vem a ser 13%? Cara, 13% é 13 sobre 100. Então, 13% de 50 é essa conta aqui. Ah, tá. Se você preferir, você pode até escrever da seguinte maneira. Aqui, ó, 13%. Vou escrever assim, ó, 13 vezes 1 sobre 100, tá bom? É 13 sobre 100. Ah, tá, isso é 13%. 13% de 50. Beleza. Só que olha só, eu posso olhar dessa forma, 13 vezes 1 sobre 100, isso aqui é 13%. 13% de 50. Ou eu posso, ao invés de multiplicar primeiro esses dois números aqui, eu posso, por exemplo, multiplicar esses dois, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Mas o que é isso? 50 vezes 1 sobre 100. Isso aqui é 50%. Ah, tá. Então está provado que, de fato, 50% de 13 é a mesma coisa que 13% de 50. E a validade disso repousa num negócio que você provavelmente já sabia, já ouviu falar, que é a comutatividade, o fato de que a ordem dos fatores não altera o produto, mas talvez você, por exemplo, não sabia aplicar nesse contexto. Então, você está entendendo onde eu quero chegar? Quando eu falo de saber aritmética, não é saber que 2 vezes 5 é igual a 5 vezes 2, sacou? Saber a comutatividade é muito mais do que isso. É entender essas propriedades e como é que você faz uso delas para manipular contas e chegar em resultados com mais facilidade. Como eu disse, ter fluência com os números. Então, por exemplo, um outro exemplo. A gente pode vir aqui e operar uma continha simples, que é a manipulação de frações, beleza? Que é um universo de números que está aqui, beleza? No conjunto dos números racionais. Talvez você memorizou um negócio esquisito, né, de como é que você faz essa conta e tal, mas eu vou te contar aqui um jeito que eu acho muito mais simples de fazer essa conta e que eu particularmente gosto de usar. Qual que é a lógica por trás de uma operação como essa? Você precisa colocar os caras no mesmo denominador. Então você pode vir e fazer o seguinte, cara, se todo mundo tem que ficar no mesmo denominador, aqui tem um 5. Seria interessante que aqui aparecesse um 5 também. Então eu venho e multiplico por 5 aqui. Só que aí eu alterar a coisa, então eu vou e multiplico por 5 lá em cima também. Eu estou multiplicando por 5 sobre 5. E 5 sobre 5 é o quê? É 1. Multiplicar um número por 1 não o altera. A gente diz que 1 é o elemento neutro da multiplicação. É um termo mais matemático aqui. Mas enfim, o grande fato é, todo número vezes 1 é ele mesmo. Eu estou usando esse fato aqui. Multiplicar um número por 5 sobre 5 é multiplicá-lo por 1. Por que isso é inteligente? Porque agora apareceu um 5 lá embaixo, onde só tinha um 3. Se eu aplicar a mesma lógica nesse cara aqui, eu vou multiplicar por 3 lá embaixo e vou multiplicar por 3 lá em cima. Beleza? Por quê? Porque eu quero multiplicar por 1. Multiplicar um número por 1 não altera. Se eu multiplico ele por 3 sobre 3, dá 1. Então olha que louco, não mudei nada, porque eu multipliquei cada fração por 1. Só que eu escrevi esse 1 de um jeito mais inteligente. Por quê? Porque eu tenho fluência aqui com os números. Eu sei onde eu quero chegar. O que eu queria era ter a mesma coisa lá embaixo. 3 vezes 5. E 5 vezes 3. Só que 3 vezes 5 é igual a 5 vezes 3, já que a ordem dos fatores não altera o produto. Moral da história, agora eu consigo fazer a minha conta. Olha só, quais são as minhas frações? 5 sobre 3 vezes 5, 15. Menos, aqui eu vou ter 3 vezes 1, 3. Sobre 5 vezes 3, 15. Quanto que vai dar isso? Bom, agora que todo mundo está no mesmo denominador, eu posso só fazer a conta dos numeradores. 5 menos 3. Isso é 2 sobre 15. Então, peraí, olha que interessante. Pode ser que você já soubesse como fazer essa conta. Ah, tem o tal do MMC, né, que eu aprendi
E é disso que eu tô falando. Quando eu tô falando que você precisa saber brincar com os números para estudar física, saber aritmética, não é saber calcular MMC, é saber fazer esse tipo de coisa, sacou? Ter um gingado, ter habilidade e liberdade para ir utilizando certas intuições e certos raciocínios que você tem para brincar e manipular as equações e os números e as contas para elas te darem o resultado que você quer. Mais um exemplo, só para você entender aqui então. Eu poderia dar dezenas e dezenas aqui. Eu quero te dar 3 para ilustrar. Então, por exemplo, tá aqui uma continha que você vai precisar fazer, cara. Coisas de estudando física. Multiplicação de 2 números. Aí tem quem vem e faz assim. Isso aqui é 13 vezes 49, 9 vezes 3, 27, vai 2, sei lá o quê. Eu não vou nem avançar nessa conta porque eu não sei fazer conta assim não, tá? Tem anos que eu não faço conta assim. Caramba, mas você não fez um mestrado em física? Pois é, cara. Física e matemática não tem nada a ver com saber armar contas desse jeito aqui. De um jeito que você só reproduz um algoritmo sem nem se dar conta do que está acontecendo por trás. Então, olha só. Você já ouviu falar da propriedade distributiva, né? Talvez você nunca pensou em utilizá-la nesse contexto. Como eu gostaria de fazer essa conta? Cara, eu faço essa conta da seguinte forma, ó. 13 vezes 49. O que é 49? Cara, 49 é 50 menos 1. Essa conta fica fácil de fazer. Agora eu faço a tal da distributiva. Você já ouviu falar o chuveirinho, né? Pelo amor de Deus, bicho. Só tem adulto aqui, né? Não vamos brincar, não. Olha só, 13 vezes 50. Isso aqui é uma conta muito fácil. Por quê? Olha como que eu penso. Estou fazendo devagarzinho para você entender. E aí você vai entendendo qual que é a intimidade que você tem que ter com os números que vai ser importante para o seu estudo de física. 13 vezes 50, eu penso da seguinte forma. 50 é metade de 100. Por que eu penso assim? Porque, cara, multiplicar por 100 é o trem mais fácil do mundo, né? 13 vezes 100 é adicionar 2 zeros. Vai dar o quê? 1.300. Dividir por 2, pegar metade de alguma coisa, também é muito fácil. Metade de 1.300 daria 650. Tá. Então, essa primeira parte da conta seria 650. Beleza. Tá aqui, ó, de vermelho. Menos 13 vezes 1, né? 13 vezes menos 1 é menos 13. Beleza, menos 13. Ou seja, você faz essa conta aqui, eu faria de cabeça, eu estou abrindo como é que funciona o processo da minha cabeça aqui com você. Essa conta vai dar o quê? 650 menos 13. 650 menos 10 dá 640. Menos 3, 637. Essa aqui é uma conta, bicho, que só de bater o olho, se você me der 2, 3 segundos, eu te falo que a resposta é 637. E aí, veja que interessante, mais uma vez, o que eu estou querendo te mostrar? Como eu disse, eu poderia te dar dezenas de exemplos como esse aqui. Eu estou pegando um negócio que você conhece, você já ouviu falar na propriedade distributiva, para que serve essa porcaria? Cara, o grande lance é você entender esses princípios matemáticos e usar eles com liberdade e com autonomia para brincar e massagear a conta para chegar no resultado do jeito mais fácil possível, do jeito que você acha o mais interessante possível. Então isso aqui, por exemplo, pode ser usado a tal da propriedade distributiva, que a princípio talvez para você não servia para nada, pode ser utilizado para você fazer contas com mais facilidade, fazer cálculos de cabeça. Brinca um pouquinho com isso aqui. Como eu disse, eu poderia te dar vários exemplos como esse. Então, de modo geral, quando eu falo de saber aritmética, é o quê? É ter intimidade com os números. É saber fazer contas de porcentagem, contas de multiplicação, cálculos envolvendo frações, todos esses com muita agilidade, com muita facilidade, sem memorizar nenhum algoritmo engessado que você não compreende, muito pelo contrário, utilizando princípios que são muito simples, como por exemplo o fato de que todo número vezes 1 é ele mesmo, para que você tenha liberdade de manipular as operações e chegar no resultado que você quer. De 1, 2, 3, 4 caminhos diferentes. É disso que eu estou falando quando você precisa dominar a aritmética. Então sim, os números vão ser super importantes para a física e você precisa ter fluência. Essa aqui é a palavra que eu queria muito destacar. Uma fluência com os números para se dar bem nos estudos de física. Só que esse aqui é só o primeiro passo, beleza? Esse é o primeiro passo. Porque no fundo, boa parte das provas de física não vão nem envolver números, vão envolver letras, né? E aí a gente entra nesse segundo campo aqui, que é a parte da álgebra. Quando a gente está falando de álgebra, a gente está falando justamente agora de tirar os números e brincar com as letras, né? Trabalhar apenas com letras. Então, quando a gente está falando de álgebra, a gente vai falar, por exemplo, de produtos notáveis, de fatorações. Eu vou explorar aqui alguns com vocês e em quais contextos, né, eles vão ser importantes e relevantes no estudo da física. Então, por exemplo, um que talvez você conheça, a mais b ao quadrado. E aí eu já vou até conectar um pouquinho com a geometria, porque ela vai ser importante e já já a gente vai chegar nela. O que significa a mais b ao quadrado? Você pode imaginar que você tem um quadrado de lado a mais b. Tá, então aqui, ó, aqui valia a mais b e aqui valia a mais b. A mais b ao quadrado seria o quê? Seria a área desse quadrado. Verdade, é isso que é a mais b ao quadrado. Beleza, então tá. O que é isso? Talvez você já ouviu falar. Isso aqui é o quadrado primeiro,
mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Provavelmente já vou falar nesse negócio. Primeiro, o que isso aqui quer dizer? E em quais contextos isso vai ser importante? Tem um jeito geométrico de você entender isso, né? Que jeito é esse? Por exemplo, olha só. Você pode vir aqui e fechar aqui, ó, um quadrado de lado A. Tá vendo? Então eu caminhei A pra cá, certo? Tá vendo aqui, ó? A, perfeito. E eu tenho um quadrado de lado A, concorda? Beleza. Um quadrado de lado A. Então eu vou até destacar aqui embaixo. Esse pedaço aqui, ó, é o mesmo lá de cima e ele vale A. Beleza, então essa áreazinha vale A ao quadrado, que seria esse cara. Beleza, eu posso fechar aqui também, ó, um quadrado de lado B. Tá, esse pedacinho que tá aqui, ó, é igual àquele, que vale B. Perfeito. Então, quem que eu tenho aqui? B ao quadrado. Esse cara aqui é o quadrado de lado B, a área desse quadrado de lado B. E quem seria, por exemplo, esse carinha aqui? Olha que interessante. Isso aqui vale A e isso aqui vale B. Tá, isso aqui é um retângulo, né? A área desse retângulo vale A vezes B. É verdade. E esse retângulo também, A e B. Tá. A área desse retângulo vale A vezes B. Tá aqui, então, destacado, ó, 2 vezes A vezes B, aqui, ó. A vezes B é a área do nosso retângulozinho de amarelo. Então, veja bem, o que isso aqui está te dizendo? Que a área de um quadrado de lado A mais B ao quadrado, é igual à área do quadrado de lado A ao quadrado, é esse cara aqui, beleza? Mais a área do quadrado de lado B, B ao quadrado, é esse cara aqui, beleza? Mais 2 retângulos de dimensões A e B. Então, daqui, ó, A e B, e aqui também A e B. Tá, 2 retângulos somados. É isso que esse negócio quer dizer, exatamente. Tem uma interpretação geométrica, e eu acho sempre legal quando você está falando de álgebra e a geometria analítica, né, que é uma ideia do Descartes, é justamente sobre isso, né? Como que você pega um negócio totalmente abstrato, tipo A mais B ao quadrado, só tem letra nesse negócio. Como que você visualiza isso? Então aqui eu estou te mostrando uma forma de ficar mais visual, um pouco mais concreta esse tipo de coisa. É lógico que nem sempre vai ser fácil fazer esse exercício, mas de modo geral costuma ser muito útil pegar um monte de coisa que tem letra e transpor isso para a geometria, enxergar o que aquelas letras querem dizer. Quando você pega a manha de fazer isso, você pega uma equação muito esquisita, por exemplo, como essa, para muitos isso aqui pode ser uma equação estranha, isso aqui é igual a 1 ao quadrado. O que é isso, cara? Para quem é letrado na coisa, sabe que isso aqui significa uma circunferência centrada no ponto 1, 3 de raio 1. Beleza? O quê? Como é que é? Nunca vi isso não. Isso aqui é uma circunferência. Isso, é uma circunferência centrada no ponto 1, 3 de raio 1. O que significa isso? É o mesmo exercício. Eu peguei um monte de letra maluca, x menos 1 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, e eu estou dando o quê? Uma interpretação visual, geométrica para aquilo. Esse é um exercício que vai ser interessante. Já já a gente vai chegar na geometria e vai falar um pouco mais dessas coisas. Mas, bom, de modo geral, quando a gente fala de álgebra, a gente está falando sobre esses caras. Saber produtos notáveis, entender em quais contextos pode ser útil se eu utilizar esses caras e tal, que eu já vou entrar já já. Um outro produto notável importante, A2 menos B2, já vou falar nesse cara, a diferença de quadrados, esse aqui também é um cara muito importante. A diferença de quadrados, vou tentar te mostrar também aqui de um modo mais geométrico, seria o quê? Então, olha só, A quadrado menos B quadrado. Você pode imaginar que você tem um quadrado de lado A, e aí você vai e calcula a área dele. Beleza? A área dele seria tudo isso aqui, que seria o quê? A ao quadrado. Beleza. Aí você vai subtrair dessa área a área de um quadrado de lado B. Tá. Eu vou subtrair essa areazinha, né? Menos B ao quadrado. Isso significa. Tá. Então, no fundo, o que você vai ter vai ser isso aqui, ó. Tá bom? Peguei o quadrado de lado A, tirei fora o quadrado de lado B, que é esse cara aqui, pronto. Fiquei com esse elemento. Fala, não, beleza. Entendi. Tá, que cidadão é esse, né? Quem que é esse cara? Bom, veja bem, quanto vale... Primeiro, esse pedacinho aqui, né? Isso aqui vale B. Isso aqui também vale B, né? Porque aqui tinha um quadradinho de lado B. Perfeito. Esse pedaço que tá aqui, de preto, né? Ele vai valer quanto? Ele vai valer A menos B. Você concorda? A menos B. Por quê? Porque tudo isso aqui era A e eu tirei B. Beleza. Esse cara vale A menos B. Perfeito. Opa, mas espera aí. Esse pedaço aqui também vale A menos B. Você concorda? Por quê? Porque, de novo, olha, tudo isso aqui era A. Você foi e tirou o B. Tá. Então, esse pedacinho que sobrou vale A menos B. Pô, é verdade.
Então eu vou escrever aqui, ó, esse pedacinho também vale A menos B. Pô, desse modo, o que você poderia fazer? Você poderia então pegar esse carinha que está aparecendo aqui embaixo, esse retângulozinho, arrancar ele e conectar ele aqui do lado, já que essa dimensão preta tem o mesmo tamanho. Faz sentido? Então olha só o que você vai fazer, ó. Pam. Aqui, ó. Você teria esse cara aqui, ó. Vejamos. Então aqui, ó. Pam. Você vai desenhar bem parecido aqui para você enxergar, ó. Esse aqui é o cara que a gente tinha. Beleza? Aqui é o A menos B. Beleza? Eu vou só fechar esse cara aqui embaixo mesmo. Normal aqui, ó. Vamos lá. Tá bom? Aqui, ó. Esse aqui é o nosso cara. Aqui vale A. Beleza? Esse pedacinho de preto tá aqui, ó. Ele vale A menos B. Ok? Então, só para você entender, esse retângulozinho que eu destaquei aqui agora, ó. Esse retângulozinho aqui é esse retângulozinho aqui. Tá vendo? Ah, beleza. Então tá. Então, as dimensões são A. E aqui vale A menos B. Vou botar assim, ó. A menos B. Beleza? Ok. Aí agora esse retângulozinho que está aqui, eu posso plugar ele, né? Aqui em cima. Então aqui, ó. Vou plugar ele do seguinte modo. Aqui vale B. E aí depois eu só fecho ele, né? Ele estava fechado de vermelho. Não é isso? Aqui, ó. Pam, pam. Então pronto. Esse carinha aqui, ó. É aquele retângulozinho. Você concorda ou não? Não entendi não, que eu só arranquei ele aqui e virei ele 90 graus. Coloquei ele aqui, ó. Tá vendo? Ah, tá. Ele tá ali, eu arranquei ele e girei ele. Por que eu girei ele? Para que esse A menos B que tá aqui encaixe exatamente aqui. Por que eles encaixam? Porque eles têm o mesmo tamanho que A menos B. Ah, tá. Pluguei ele ali. Beleza. Olha o que isso aqui virou, cara. Isso aqui virou um retângulo, né? Quais são as dimensões desse retângulo? Aqui vale A mais B. Não é aqui, ó. A mais B, e esse pedaço vale A menos B. E qual que é a área de um retângulo? A área de um retângulo é o produto dos seus lados. Seria então o quê? A mais B vezes A menos B. Sacou a ideia? Ah, então a diferença de quadrados é o produto da soma pela diferença. Mais uma vez, qual que é o exercício? Vou colocar nessas mesmas cores aqui, né? Só para manter essa didática aqui, que eu acho que ajuda a gente a visualizar algumas coisas. Então, a diferença de quadrados é o produto da soma pela diferença. Em que eu acho, cara, que você fazer essas visualizações te ajuda? Algumas coisas, tá? Primeiro, como eu disse, a geometria analítica ela é essencialmente sobre isso, tá? Sobre você pegar algumas equações meio abstratas, tá bom? E enxergar e atribuir uma visualização geométrica a elas. Então acho que esse é um exercício interessante de modo inicial. Segundo, uma vez eu estava lendo um livro, cara, sobre neuroaprendizagem e tinha um estudo lá que mostrava que quando a gente compreende o significado das coisas, ou seja, ao invés de eu só olhar para esse negócio com um monte de número esquisito, sem significado, se eu atribuo e compreendo o significado daquilo, isso aumenta, eu não vou lembrar o número, em 3 ou 5 vezes o quanto que você retém ou lembra daquela coisa. Então já fique esperto, quando eu estou falando de álgebra aqui, eu estou falando sim de você saber mexer com letras e tal, mas mais do que isso, é importante que você compreenda o significado das coisas, porque a coisa por si só pode parecer extremamente abstrata. Se você entende o que aquilo está dizendo e, por exemplo, consegue visualizar aquilo, cara, isso vai potencializar demais o quanto que você vai lembrar e reter aquela informação, quando você compreende o significado. Isso vale para tudo, tá? Física, matemática, qualquer outra palavra que você estiver estudando. Busque sempre compreender o significado e não só reproduzir alguma coisa que você memorizou. Beleza? Então tá, quando a gente fala de álgebra, é você saber produtos notáveis, então quadrado da soma, quadrado da diferença, diferença de quadrados, sacou? Saber também fatorações, ok? Esse tipo de coisa. E ter familiaridade em mexer com letras. Quando eu digo familiaridade em mexer com letras, é o seguinte: é tipo assim, você pega uma equação como essa e fala, meu Deus, que equação esquisita. Como que eu mexo com um negócio como esse aqui? Suponha que seu objetivo seja achar o x, né? O A é um cara que você conhece e você quer achar o x. Para muitos, a pessoa olha para isso aqui e fala, cara, isso aqui é grego. Eu não sei mexer com esse negócio aqui. E qual que é o meio de se mexer com um negócio desse? Tem como? Tem como. E é o que eu vou tentar te mostrar aqui agora, então. Ó. Vamos lá, se liga. Deixa eu dividir aqui assim, ó. Veja bem, como que a gente trabalharia com uma equação como essa se o nosso objetivo é achar quem que é o x? Eu faria o seguinte, primeiro eu sumiria com que tem x para um lado da equação. Então eu vou deixar tudo que tem x desse lado aqui. Primeira coisa a se fazer é o seguinte, ó. Isso aqui é uma equação, beleza? E existe um princípio que diz que se eu tenho uma igualdade, eu posso fazer qualquer coisa de um lado dessa igualdade, desde que eu faça a mesma coisa do outro lado. Então, por exemplo, se eu somar
4A aqui, eu posso fazer isso desde que eu some 4A do lado de lá. Faz sentido? É verdade. As coisas aqui, ó, elas eram iguais. Eu tinha duas coisas, vou arrancar fora esse 4A aqui por enquanto, ó. Eu tinha duas coisas que eram iguais. Se eu faço uma coisa de um lado, adiciono uma coisa de um lado, continua sendo verdade, continua sendo igual, desde que eu adicione a mesma coisa do outro. É como se fosse uma balança. Se eu adiciono uma coisa do lado, fica desequilibrado. Mas se eu adiciono a mesma coisa do outro, os pesos se equilibram. Esse é um princípio básico de manipulação de equações, que faz com que, por exemplo, a gente possa simplificar. Aqui você vai ter menos 4 com mais 4. Ah, tá. Esse cara já cortou. Então vai ficar assim sua conta, ó. x2 menos 6x é igual a... Ah, tá. Aí vai ser como se o 4 tivesse passado para o lado de lá trocando de sinal. Sim, entender como é que funciona esse princípio de manipulação de equação também é importante para que você ganhe mais intimidade em saber manipular as equações. Pô, legal. Ficou como do lado de lá? 5 mais 5A. Ah, é verdade. 5 mais 5A. Tá vendo? 5 mais 5A. Pô, bicho. Verdade. Legal. O que eu poderia fazer? Eu poderia, por exemplo, fatorar o 5. 5 que multiplica A mais 1, né? O que eu estou fazendo? É o inverso da distributiva. Se eu fizer a distributiva, eu vou ter o quê? 5 vezes A, 5A. É esse cara. 5 vezes 1, 5. É esse cara. Isso chama fatoração. O inverso da distributiva, agrupar termos. Ah, legal. Então eu poderia, por exemplo, fazer isso. Estou aplicando algumas coisas aqui, só para você entender mais ou menos em que vai ser importante a álgebra. É justamente você ter familiaridade e confiança para manipular expressões só com letras. Pô, legal. Aqui, por exemplo, eu poderia tentar usar uma diferença, um quadrado da diferença. Como assim? O que você está falando? Pensa comigo. Se eu tivesse a seguinte expressão, x menos 3 ao quadrado. O que seria isso? É o quadrado do segundo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Por que menos? Porque um 2 é negativo, né? Então, 2AB. Então, o 2AB é 2 vezes x vezes 3. Então, seria 6x, tá? Mais o quadrado do segundo. 3 ao quadrado, 9. Percebe que o que eu tenho aqui é quase isso, né? O que seria bom, então? Seria bom eu fazer aparecer um 9. Como é que eu faço aparecer um 9? Agora você já sabe. Eu somo 9 dos dois lados da equação. Isso é uma igualdade. Qualquer coisa que eu faça de um lado, eu posso desde que eu faça do outro. Pô, com isso, eu consigo agrupar esse cara inteiro. x2 menos 6x mais 9. Quem que é esse cara? É x menos 3 ao quadrado. Caceta, bicho. Isso é igual a 5 que multiplica a mais 1 mais 9. Caramba! E agora, por exemplo, se você quiser descobrir quem que é esse x, você pode agora simplesmente tirar uma raiz quadrada dos dois lados da equação. Não é esse que é o princípio? Qualquer coisa que eu faça de um lado, eu posso desde que eu faça do outro. Então eu venho, extraio uma raiz quadrada aqui, porque a raiz quadrada de um número ao quadrado é o próprio número, né? A potenciação e a radiciação são operações inversas umas da outra. Se eu levo ao quadrado e tiro uma raiz quadrada, eu volto a ter o número que eu tinha antes. Ah, tá. Então eu pego, tiro a raiz quadrada dos dois lados. Então vai ficar o seguinte, ó. X menos 3, beleza? Então eu tirei a raiz quadrada, cortou isso daqui, é igual do lado de lá a raiz quadrada daquele cara, que é 5, que multiplica a mais 1, mais 9. Na verdade, o x menos 3 seria mais ou menos isso, né? Seria mais ou menos essa raiz. De modo que o x, então, você teria dois valores. Soma 3 dos dois lados da equação, então 3 passa para o lado de lá somando. O seu x, sua resposta é 3 mais ou menos essa raiz aí. Raiz quadrada de 5a mais 1. 5 vezes a mais 1, né? Mais 9. E pronto! Está resolvida a nossa equação. Eu sei que para muita gente isso aqui é um negócio totalmente esquisito e totalmente abstrato. Isso aqui é difícil pra caramba. E quando eu falo de dominar a álgebra, é exatamente isso. Isso aqui é um exercíciozinho de como que você usa, por exemplo, fatoração, produtos notáveis, princípios de manipulação de equação para você massagear uma equação e te dar o resultado e ela te entregar, né, o resultado que você quer. Você percebe como é que a matemática aqui ela é simplesmente um jogo de manipulação, de brincar com as regras do jogo e ir massageando a equação para ela te dar o resultado? Quando eu digo que você tem que dominar a álgebra para estudar física, eu estou falando disso. De conhecer, sim, produtos notáveis, fatorações, mas principalmente ter segurança, ter domínio em mexer com letras, em resolver coisas esquisitas como essa, em manipular equações só com letras ou majoritariamente com letras para que elas te entreguem um resultado, beleza? E aí um outro elemento que vai ser muito importante dentro da álgebra também é trabalhar com proporção. É claro que
Proporcionalidade, né, razão e proporção, é um conteúdo por si só. Eu já coloquei ele aqui dentro da álgebra porque no que tange a física é muito importante que você saiba trabalhar e analisar proporções sem trabalhar diretamente com números, e sim apenas com letras. Então no contexto mais algébrico, de novo, com letras, sem números. Exemplo, vamos lá. Imagina que eu tenho a seguinte expressão, F igual a ma. Essa aqui é a segunda lei de Newton. É muito interessante que você tenha a fluência em ler uma equação como essa e entender, por exemplo, o que é preciso fazer para que, sei lá, eu precise do dobro de força num cara. Então, por exemplo, se eu olho para uma equação como essa, eu percebo que, tipo assim, se eu dobro a massa, ou seja, se eu dobrei o lado direito da equação, mantendo a aceleração constante, eu teria que dobrar a força. Quando isso acontece, a gente diz que eu tenho grandezas que são diretamente proporcionais. Se eu dobro uma, eu dobro a outra. A definição mais matemática, né, mais correta, seria dizer que grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre elas é uma constante, mas no nosso contexto da física, o lance da razão não vai ser o mais comum, o jeito mais comum de a gente usar a parada, né? É mais comum a gente usar no formato como está aqui. Então eu posso dizer, por exemplo, que mantendo a aceleração constante, se por eu tenho um sistema físico que sua aceleração fica constante por algum motivo, ao dobrar a massa, eu estou dobrando a força. Sacou a ideia? Ah, tá. Ou, o mais comum, na verdade, é o contrário. Eu tenho uma partículazinha. Essa partículazinha, ela tem uma massa fixa. Sacou? Ah, tá. Então, por exemplo, o que acontece se a massa dela é constante? O que acontece se eu dobro a força que é feita nela? Se eu dobro a força, eu vou dobrar a aceleração. A gente diz que essas grandezas são diretamente proporcionais, força e aceleração. Se um lado da equação dobra, o outro lado eu tenho que fazer a mesma coisa. Beleza? Ah, tá. Um outro exemplo. Vamos pegar aqui a energia cinética, que é a energia associada ao movimento. Então eu tenho uma partícula de massa m se movendo com uma certa velocidade. O que acontece, por exemplo, se eu dobrar a massa dessa partícula? Se a sua velocidade estiver constante, tá? A sua energia cinética também vai dobrar. Se a mesma coisa que acontece com a energia acontece com a massa, a gente diz que as grandezas são diretamente proporcionais. Ah, legal. Velocidade também, né? Velocidade, o que acontece se eu dobro a velocidade? Opa, peraí, vai ser diferente. Se eu dobro a velocidade, perceba que ela está ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. Então, na verdade, quando eu dobro a minha velocidade, aqui, ó, se a minha velocidade fica multiplicada por 2, na verdade aqui vai aparecer um 2 ao quadrado, um fator 4. Ah, tá. Então, a energia cinética ficaria multiplicada por 4. Perceba, então, que a energia cinética não é diretamente proporcional à velocidade. Porque se eu dobro a velocidade, a energia cinética não dobra, ela quadruplica. Ah, tá. Eu poderia dizer que a energia cinética é proporcional ao quadrado da velocidade e não à velocidade em si. Ah, entendi, faz sentido. Então, para ser diretamente proporcional, o que acontece com um cara tem que acontecer com outro cara. Se a sua velocidade triplicasse, vamos ver, o que ia acontecer com a sua energia cinética? Se a sua velocidade fica 3 vezes maior, aqui vai aparecer um 3 ao quadrado que dá 9. Então, a sua energia cinética ia ficar 9 vezes maior. E é muito importante, quando a gente fala de física, você saber fazer esse tipo de análise com equações físicas. Enxergar a proporcionalidade entre as grandezas e como que a alteração de uma variável do sistema influencia numa outra. Sacou? Que é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Num contexto totalmente o quê? Algébrico. Então aqui eu não estou discutindo hora nenhuma, cara, qual que é o valor da velocidade, qual que é o valor da massa, qual que é o valor da energia. Essas coisas não estão em discussão aqui. Você concorda? Hora nenhuma a gente falou nisso. Estou só falando, cara, esse cara está com alguma velocidade que eu sei lá quanto é e de repente essa velocidade ficou 4 vezes maior. 4 ao quadrado, 16. Isso vai implicar num aumento de 16 vezes da minha energia. Independente de quanto seja a massa, a velocidade e a energia. Então eu estou falando só de comparação relativas entre grandezas. O contexto é puramente algébrico. Só tem letra na jogada. Sacou a ideia? É muito, muito, muito importante saber fazer esse tipo de coisa quando você está falando disso da física. Beleza? Então nesse caso, eu poderia dizer que massa e energia, então, sei lá, a massa ficou 3 vezes maior. Isso eu posso afirmar com certeza que a minha energia cinética fica 3 vezes maior. Grandezas diretamente proporcionais. O que acontece com uma, acontece com a outra. Sacou a ideia? Beleza. E o que seriam grandezas inversamente proporcionais? Então, por exemplo, vou começar com essa aqui. Potência é igual a tensão ao quadrado sobre resistência. A potência dissipada num resistor por efeito Joule. Então, quando eu tenho aqui uma corrente elétrica, né, percorrendo esse resistor aqui, o que acontece? O efeito Joule é a transformação de parte da energia potencial elétrica desses portadores de carga em energia térmica. O resistor esquenta. Quando a corrente passa por ele, o resistor esquenta.
parte da energia elétrica é convertida em energia térmica. Eu posso calcular essa potência dissipada através de algumas equações, né? Essa é uma delas, tensão ao quadrado sobre resistência. Então vamos supor que eu esteja falando o seguinte, que a tensão é constante, igual sua casa tem tensão constante, 110 volts ou 220. A tensão sendo constante, eu posso estudar então como que é como a potência é afetada pela variação da resistência. Perceba que a resistência está no denominador. Então, na verdade, se eu aumento a minha resistência, eu vou estar diminuindo a minha potência. Então, por exemplo, se eu pegasse aqui ó, e dobrasse o valor da minha resistência. Então, eu aumentei minha resistência, ela ficou 2 vezes maior. O que vai acontecer com a sua potência? Cara, a sua potência ela vai cair pela metade. Ah, tá. Por que pela metade? Porque vai ter um fator 2 lá embaixo. Ah, tá. Ela vai ser multiplicada por meio. Então, minha resistência dobra, minha potência cai pela metade. A gente diz que, nesse caso, nós temos grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando o produto delas é constante. Como assim produto constante? A potência caiu pela metade, a resistência dobrou. Ah, tá. O aumento de um é cancelado pela diminuição do outro. Sacou? Ah, entendi. Por exemplo, se fosse, sei lá, se eu multiplicasse aqui por 3 ao invés de 2. Poderia ser isso, né? Então, eu peguei uma resistência que é 3 vezes maior. Então, a resistência triplicou. O que vai acontecer com a sua potência? Vai ter um fator 3 lá embaixo. Então, ela vai cair por 1/3. De novo, 1/3, que é a minha potência, multiplicado por 3, que é a minha resistência, o aumento de um cancela a diminuição do outro e o produto fica igual. Essa definição matemática de grandezas inversamente proporcionais, de novo, é muito importante que você saiba identificar essas grandezas e entender como que a alteração de uma variável influencia numa outra dentro de uma equação física. Beleza? Um outro exemplo que eu coloquei aqui, só para ilustrar, é, por exemplo, o campo magnético criado por uma espira circular, né? Cargas em movimento geram um campo magnético e tal, e o campo magnético seria dado por isso aqui, μ0I sobre 2R, né? O I é a corrente, e o R seria a nossa resistência. Então, desculpa, seria o nosso raio, né? Eu confundi com resistência que está aqui. Então seria o raiozinho aqui, ó. R é o raio dessa espira. Nesse caso, está vendo a mesma coisa, que o raio é inversamente proporcional ao campo magnético gerado. Se você aumenta o raio, você diminui o campo. Se o seu raio multiplica por 2, o seu campo cai pela metade. Ok? Já, por exemplo, a corrente elétrica seria diretamente proporcional ao campo, ou o campo seria diretamente proporcional à corrente elétrica. Então, por exemplo, se o meu campo ficasse 5 vezes maior, isso ia gerar, desculpa, se a minha corrente, né, ficasse 5 vezes maior, isso ia fazer com que o meu campo magnético aumentasse em 5 vezes, e por aí vai. Então, o tempo inteiro você perceba que você vai ter esse tipo de coisa em equações físicas. Eu poderia dizer, por exemplo, aqui, ó, que a minha potência elétrica dissipada pelo efeito Joule é diretamente proporcional à tensão? Não, ao quadrado da tensão. Ah, tá, ao quadrado, porque se for só a tensão dá errado. Porque se a minha tensão fica 3 vezes maior, minha potência não fica 3 vezes maior, fica 3 ao quadrado, 9 vezes maior. Não são grandezas diretamente proporcionais. Então, enfim, saber identificar grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais num contexto puramente algébrico, de somente olhar equações matemáticas que descrevem fenômenos físicos e entender o que acontece com uma que influencia na outra, é um negócio extremamente importante dentro desse contexto algébrico. Então, resumindo, em álgebra é saber produtos notáveis, fatorações, ter autonomia e liberdade para mexer com letras, para massagear equações e manipular elas, cheio de letra mesmo, sem sentir medo, beleza? E identificar proporções diretas e inversas em equações físicas literais, somente com letras, perfeito? Se você domina essas duas coisas, a aritmética e a álgebra, você já tem meio caminho andado na matemática que você precisa dominar para saber física, beleza? Então tá, o que mais que eu precisaria? Você precisaria disso aqui, da geometria, beleza? Que é o que a gente vai entrar aqui agora. Quando você fala de geometria, tô falando essencialmente de quê? Cara, 80 ou 90% do lance é geometria plana, sacou? Geometria plana euclidiana. A começar por esse camarada aqui que não tem de onde fugir, né? Triângulos retângulos, uma das classes mais importantes de figuras geométricas, beleza? Então deixa eu colocar aqui, ó, Pitágoras, já aparece aqui na hora. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, assim, o que é importante você saber? Já vou entrar também, né? Tem uma parte que é da trigonometria, que fica meio dentro de geometria aqui também. Então, conhecer muito bem as propriedades de triângulos, retângulos, né? Saber manipulá-lo e tal. Essencialmente, quase tudo se resume a alguma consequência do teorema de Pitágoras, beleza? Algumas outras coisas importantes em triângulos. O triângulo é o objeto mais importante de geometria plana, tá? Já vou te explicar o motivo, então é ele que você tem que entender pra caramba mesmo. Uma outra coisa importante é você entender as simetrias contidas em triângulos. Então, por exemplo,
eu tenho um triângulo como esse. Não sei se você sabia, tá? Mas é super importante que você saiba. Se você tem um triângulo como esse aqui, olha só que negócio importante você saber. Aliás, vou deixar assim mesmo. Ó. Um triângulo que é isósceles, né? Ele tem dois lados iguais, perfeito? Se você, por exemplo, traça uma altura aqui, nesse triângulo isósceles, que é uma altura? É uma reta aqui, ó, que faz 90 graus ali embaixo. Esse triângulo, ele é simétrico. Se eu traço essa altura, o fato dele ter dois lados iguais, isso implica que ao traçar essa altura também esteja dividindo o ângulo ali em cima ao meio. Então esse ângulozinho, ele é dividido ao meio. Sabe como outra consequência desse triângulo ser isósceles? Que essa altura, ela também divide essa base em dois pedaços iguais. Esse pedaço é igual a esse pedaço. De tal sorte, na verdade, que esse triângulozinho, que aparece aqui na esquerda, ó, esse triângulozinho aqui da esquerda, ele acaba sendo idêntico ao triângulozinho da direita. Então, esse é o tipo de coisa importante saber em geometria também. Entender implicações de certas retas que você traça, de certas simetrias contínuas. Então, se eu traço uma altura num triângulo isósceles, essa altura também é mediana, também divide o lado ao meio. Beleza? Essa altura também é bissetriz, também divide o ângulo ao meio. Outra informação que talvez seja importante, que eu deixei de colocar aqui, né? O fato do triângulo ter dois lados iguais, isso implica que seus ângulos opostos são iguais. Então esse ângulozinho é igual a esse ângulozinho. E aí perceba que de novo o que apareceu aqui, ó, apareceu um triângulozinho retângulo. E o estudo desse cara ia cair no estudo de quem? Do triângulo retângulo, que é essencialmente o teorema de Pitágoras. Então, entender essas simetrias, entender certas construções geométricas também é um negócio super importante em geometria, principalmente dentro de triângulos, beleza? Aí agora eu vou fazer um negócio mais geral, que é o seguinte. Um triângulo geral aqui, ó. Quais são as coisas mais importantes que você precisa saber? Então, tem um triângulo de lados A, B e C, ângulos alfa, beta e gama. Cara, os fatos mais relevantes é qualquer que seja o triângulo, porque até então eu estava falando aqui em cima de um triângulo retângulo, aqui eu citei uma propriedade de simetria de um triângulo isósceles e tal, mas de modo geral, o que é importante é que você entenda coisas que valem para absolutamente qualquer triângulo, que é esse cara, um triângulo super geral, beleza? E que é importante, olha, primeira coisa, qualquer triângulo, a soma dos seus ângulos internos vai valer 180 graus, ou π radianos. Beleza? Mais uma informação. Saber calcular a área de absolutamente qualquer triângulo. Como é que você calcula a área de um triângulo? Da seguinte forma. Eu tenho que escolher algum cara para ser minha base. Então, digamos que esse cara aqui é a base, C. Beleza? Base. Beleza? Vezes a altura. Qual que seria a altura relativa a essa base C? Seria essa daqui, ó. Eu vou traçar uma reta que sai do vértice oposto e é perpendicular. Ah, tá. Isso aqui seria a nossa altura. Então, isso aqui, cara, serve para qualquer triângulo. Base vezes a altura dividido por 2 calcula a área de absolutamente qualquer triângulo. Eu posso escolher qualquer cara como base. Se a minha base for B, quem seria a minha altura? Seria esse cara aqui. Eu vou até escolher a base como sendo B, para a equação ficar mais bonitinha, né? B de base, né? Então aqui, ó, se eu escolho a base como sendo B, quem que é a altura relativa àquela base? Se essa aqui é a base, a altura é o cara que sai do vértice oposto e é perpendicular. Beleza? A base. Então essa aqui seria a sua altura. Beleza? Então deixa eu jogar aqui, ó, esse ângulozinho gama. Vou botar ele aqui fora. Beleza? Só para não ficar muito esquisito. Beleza. Tem outras equações que sempre valem, tá? Para você calcular a área de um triângulo. Por exemplo, tem uma que é muito útil, que é o seguinte. Pega quaisquer dois lados, por exemplo, B e C. Você pode calcular a área de um triângulo fazendo o produto desses dois lados vezes o seno do ângulo entre eles dividido por 2. Então eu pego B vezes C, multiplico dois lados, multiplico pelo seno do ângulo entre eles dividido por 2. O que é um seno? Nós vamos chegar lá já já. Também é uma equação que vale para absolutamente qualquer tipo de triângulo. Então eu estou falando de leis gerais sobre triângulo. Calcular então, saber sobre ângulos internos, calcular a área de absolutamente qualquer triângulo e, eventualmente, pode ser importante você saber calcular lados de triângulos, né? Que é o que a gente chama de lei dos cossenos, né? É uma equação que também vale para qualquer tipo de triângulo. A lei dos cossenos, ela serve para quê? A lei dos cossenos, ela serve para o seguinte. Suponha que você conhece dois lados de um triângulo, A e B, esses dois caras são conhecidos, e você conhece o ângulo entre esses lados, que seria o ângulo gama aqui então. Então esse cara ele é um cara conhecido por você. A lei dos cossenos te possibilita descobrir quem é o terceiro lado, dados os dois lados de um ângulo. Como que funciona a lei dos cossenos? É o seguinte, ó. O lado desconhecido ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos duas vezes o produto desses lados, vezes o cosseno do ângulo entre eles.
De novo, seno e cosseno é um negócio que a gente vai chegar neles daqui a pouquinho, beleza? Então, de modo geral, se você sabe essas três coisas, você sabe tudo sobre qualquer triângulo, beleza? Você sabe calcular a área de qualquer triângulo, você sabe trabalhar os ângulos de qualquer triângulo e você sabe calcular qualquer comprimento, um lado de um triângulo e tal, de um triângulo genérico. Inclusive, o teorema de Pitágoras pode ser visto como um caso particular disso, porque se esse ângulo gama for de 90 graus, não sei se você sabia, a gente vai discutir já já, o cosseno de 90 graus é zero. Tá? Se o cosseno é zero, o que significa? Que essa expressão inteira aqui vai para o brejo. O que sobra? Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados catetos. Então esse cara aqui é o cara mais geral, sacou? Ele é tipo o teorema de Pitágoras estendido para triângulos que não necessariamente são retângulos. De modo geral, se você sabe essas três coisas, você sabe meio que tudo sobre qualquer tipo de triângulo. Beleza? Aí você me fala, cara, tá, mas o que mais tu tem que saber? Bicho, se você sabe muito bem sobre triângulos, você sabe o coração da geometria. Sabe por quê? Porque, de modo geral, a geometria inteira se resume a triângulos. Porque absolutamente qualquer figura geométrica que você pensar, pensa num polígono. Pode ser um hexágono, um pentágono, o que você quiser. Pra você estudar ele, você pode simplesmente dividir ele em triângulos. Tá aqui, ó. Quero calcular a área desse polígono. Beleza, você calcula a área desse triângulo, calcula a área desse triângulo, calcula a área desse triângulo. Acabou. Ah, eu quero calcular sei lá, um lado de um polígono desse. Beleza, você pode usar leis cossenos desse triângulo, alguma coisa assim, sacou? Então, tudo se resume a triângulos. O mais comum, na verdade, quando a gente pega um polígono como esse, é dividir em triângulos da seguinte forma, né? Se for um polígono regular, né? A partir do seu centro. Mas enfim, você entendeu. Aqui eu poderia dividir em triângulos, então isso aqui é uma outra divisão em triângulos, então eu tenho 5 triângulos iguais nesse caso. 1, 2, 3, 4, 5. Quero calcular a área desse polígono, cara. Consiste em calcular a área desses triângulos, sacou? Então meio que tudo se resume a triângulos quando você fala de geometria plana. Por isso que esses caras são tão importantes. Qualquer figura geométrica, você consegue quebrar ela em vários triângulos e entender a estrutura dessa figura geométrica a partir dos estudos de triângulos. Então a importância desses caras, inclusive, vou te contar um negócio, não sei se você sabia. O Arquimedes, cara, Arquimedes de Siracusa, não sei se você sabia, ó, Arquimedes. Cara, esse cara aqui é um dos maiores gênios que já pisou na face da Terra. O nome do cara, inclusive, significa isso, né? Isso aqui vem de arqué. Arqué, que é princípio, né? E medes vem de medos, que significa mente. Esse cara aqui é a mente do princípio, ou a mente principal. O nome do cara já carregava o peso de quem era o cidadão. O Arquimedes, cara, ele conseguiu calcular a área de um segmento de parábola. Sabe o que é uma parábola? A gente vai chegar nela já já também, vai ser importante, tá? Uma função de segundo grau, tá ligado? Ah, tá, uma parábola, tá aqui. Pega e traça uma reta aqui. Isso é o que a gente chama de um segmento de parábola. Você fala, putz, o negócio faz curva. Como é calculado essa porcaria? Sabe como é que o Arquimedes calculou? Dividindo esse negócio em triângulos. Então, mentira, aqui ó, ele pegava e sapecava um triângulozinho aqui. Aí ele vinha, calculava essa áreazinha. Ah, mas tá faltando, e o resto lá embaixo? Aí o resto lá embaixo, sabe o que ele fazia? Opa, perdi tudo aqui. Então aqui, pá. Tá aqui um triângulozinho. Calculava a área desse triângulozinho e tal, beleza. E a parte de baixo? Aí a parte de baixo aqui, ó, ele vinha e quebrava num outro triângulozinho aqui, tá vendo? Calcula a área desse triângulozinho. Ah, beleza. E esse tiquinho que sobrou aqui, mesma coisa. Ele vem e quebra num outro triângulozinho. E por aí vai. Ele foi quebrando em vários triângulozinhos esse negócio e desenvolveu um método para calcular a área de uma parábola, cara. De um segmento de parábola. Usando o quê? Triângulos, cara. Triângulos. Daí você vê, então, mais uma vez, só para citar a importância dos triângulos. Se você entende esses caras, qualquer outra construção geométrica, você pode picotá-la e estudá-la, né, a partir de triângulos. Então, essencialmente, isso aqui é o coração da geometria, saber triângulos. A única figura geométrica que talvez fuja um pouquinho desse possível caminho de quebrá-la em triângulos e estudar a partir de triângulos é o círculo. Até dá pra você fazer isso, mas aí você tem que mexer com o infinito e tal, e fica meio esquisito. Mas sim, você ainda consegue estudar a partir de triângulos se você quiser, tá? Mas não é o mais comum aqui, principalmente a nível de ensino médio. Então são duas coisas importantes em saber sobre o círculo ou a circunferência, né? Quando a gente diz circunferência, a gente está falando só do contorno. Então é desse cara aqui, cujo perímetro, né, ou o comprimento de uma circunferência, isso aqui é importante que você saiba, é 2πr, 2πr, em que o raio é isso aqui, ó, a distância do centro da circunferência até um ponto qualquer de sua extremidade. Beleza? E aqui seria o círculo em si, seria a parte interna, né, o disco. Ah, tá, circunferência é o contorno, círculo é a parte interna. E a parte interna, então, tem uma área. E a área de uma circunferência também é um cara importante que você conheça,
πr ao quadrado. De modo geral, tá? As propriedades de circunferência e tal, estudar setor circular, algumas coisas assim, um pedaço de uma circunferência, ângulo da circunferência, também são coisas importantes. Coloquei essas duas aqui que são as mais relevantes, só para ressaltar. Para além de triângulos, talvez a única coisa que destoe um pouco de triângulos é o estudo da circunferência e do círculo. Então, sabendo bem esses caras, você já tem uma boa base de geometria para estudar física. Você vai precisar saber só de um outro cara, que é também uma continuação do estudo de triângulos, de algum jeito, que é o estudo da trigonometria. É de algum jeito uma parte da geometria, né? O trig vem de triângulos, né? Então é um estudo mais específico da geometria de triângulos, né? Por exemplo, a gente está falando do quê? Então a gente já vai começar aqui enunciando aqueles caras, não tem muito como fugir deles não. Então eu vou pegar aqui ó, um triângulo retângulo, vou colocar aqui um ângulo θ, digamos que esse lado aqui vale A, que esse lado aqui vale B, e que esse lado aqui vale C. Então, é entender e saber manipular as razões trigonométricas num triângulo retângulo, que seriam quem? Seriam esses caras aqui que você conhece, ó. O seno de θ, ele é definido como sendo a razão entre o cateto oposto a θ, beleza? Que seria B, e a sua hipotenusa. O que é importante que você saiba é o que esses caras significam, sacou? De onde que eles vêm, por que eles são definidos e construídos, senão fica um negócio muito abstrato. Eu poderia reescrever essa expressão, se você preferir, para aqueles, né, cuja religião não permite o uso de denominadores, eu posso colocar isso aqui da seguinte forma. B é igual a A vezes seno de θ. Pode ser? Então eu só multiplico por A os dois lados da minha equação. Eu deixo ela nesse formato aqui. Eu acho esse aqui um formato mais interessante. Já já eu vou te explicar o motivo. Em física, pelo menos, vai ser muito interessante esse formato. O cosseno de θ, ele é definido como sendo, a razão entre o cateto adjacente a θ. Então perceba, eu tenho três caras quando eu falo de um triângulo retângulo. A hipotenusa é o cara oposto ao ângulo de 90. E aí quando eu especifico um ângulo, eu tenho o cateto oposto a ele. E eu tenho o cateto que está colado com ele, adjacente àquele ângulo. Beleza, o cosseno de θ é definido como sendo a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. E mais uma vez eu posso só reescrever isso aqui do seguinte modo, né? Para aqueles cuja religião não permite o uso de denominadores, o cateto adjacente ele vai ser A, que é a hipotenusa, vezes o cosseno de θ. Vezes o cosseno de θ. Beleza. E eu poderia também aqui definir a tangente, vou até colocar, né? Mas do ponto de vista físico, a tangente vai ser um pouquinho menos importante do que o seno e o cosseno. E na verdade a tangente ela é simplesmente o seno dividido pelo cosseno, né? Então a trigonometria mesmo se resume a isso aqui, cara. Seno e cosseno, a tangente é a razão entre esses dois caras, ou seja, o coração da trigonometria é o seno e o cosseno, mas eu vou colocar aqui a tangente só para a gente recapitular. A tangente é cateto oposto pelo adjacente, é B sobre C. É B sobre C. Cateto oposto pelo adjacente, que se você dividir essa expressão por essa expressão, você vai constatar que a tangente ela é o seno sobre o cosseno. Beleza? Mas como eu disse, os caras essenciais para a gente vão ser esses caras. Tá, em que contexto que isso vai ser relevante, por exemplo, na física? Cara, o tempo inteiro a gente vai usar isso aqui. Por exemplo, imagina que eu peguei, aqui eu tenho uma bolinha. Eu acabei de pegar e lançar essa bolinha aqui com uma certa velocidade V0. Tá bom? Eu peguei e lancei essa bolinha com uma certa velocidade. Alguém poderia perguntar, cara, quanto tempo demora para essa bolinha chegar no ponto mais alto da sua altura, né? Aqui, ó, ela vai descrever um movimento que é um arco de parábola e tal, um movimento que a gente chama de lançamento oblíquo, mas enfim. O grande lance é, se você quiser saber quanto tempo demora para ela chegar no ponto mais alto, o que você vai estar interessado é em estudar essa parcela aqui. Vou chamar de VY, né? A componente vertical da sua velocidade. E se você quisesse estudar qual que é a distância horizontal total que ela percorre, você vai estar interessado em estudar isso aqui. Qual que é a componente horizontal da sua velocidade, que eu vou chamar aqui de Vx. Então, isso é o que a gente chama de princípio da independência dos movimentos de Galileu, né? Todo movimento pode ser decomposto em duas direções perpendiculares que são independentes. Então, de modo geral, eu vou o tempo inteiro querer fazer isso. Dado uma velocidade e um ângulo de lançamento, eu vou querer descobrir o quê? O B e o C, os catetos, as componentes desse vetor velocidade. Como que eu descobriria? Bom, tá aqui. O VY é o seu B. Então, o VY, se a gente fosse escrever, ele ia ser o quê? Ele ia ser o V0, a sua hipotenusa, ele ia ser o V0, a sua hipotenusa, vezes o seno de θ. Então, em alguma medida, eu gosto de enxergar seno e cosseno como sendo projetores. Então, olha só, eu tenho uma velocidade V0. Se eu pego ela e multiplico pelo seno de θ, ele vai me dar essa projeção aqui, essa componente de θ. Agora, pega esse V0, imagina que eu tenho aqui ó, uma luz, beleza?
iluminando aqui, ó, de cima para baixo, esses caras. Beleza? Qual que é a sombra desse V0? Qual que é a projeção desse V0 no chão? Vê se você concorda. Cara, a sombra desse V0 vai ser dada por esse segmento aqui. Ah, tá. Então o cosseno de θ, ele me projeta o V0 na horizontal. Ah, tá. Então olha só que interessante. Se eu pego o V0, olha que legal, se eu pego o V0 e multiplico ele pelo cosseno de θ, o que ele vai me dar é um pedaço, é uma parcela, é a projeção de V0 na horizontal. Então vou até escrever isso aqui, ó. Se você quiser o Vx, a componente horizontal de velocidade, isso aqui vai ser igual a V0, que é a sua hipotenusa, vezes o cosseno de θ. Então, nesse sentido, eu gosto de pensar em seno e cossenos como projetores. Então, eu tenho uma velocidade, eu quero decompor ela. Quem decompõe para mim? É seno e cosseno. O seno vai me dar a projeção aqui, ó, vertical, e o cosseno vai me dar a projeção horizontal desse vetor. E, eventualmente, a gente vai querer decompor ou projetar vetores força, vetores velocidade e um monte de coisa. Então, daqui você já vê de onde é interessante você entender de trigonometria, porque do ponto de vista físico isso vai acontecer muito. Eu estou puxando uma caixa nessa direção, eu quero saber qual que é o puxão na direção horizontal. Quem que faz isso? Quem que pega um cara e projeta ele numa direção? É seno e cosseno, sacou? Seno e cosseno são os projetores, por isso que esses caras vão ser muito importantes. Então, de modo geral, é muito importante que você saiba seno, cosseno, tangente, de 30, 45, 60, aqueles caras clássicos, mas mais do que só decorar aqueles valores, é importante que você entenda o que seno e cosseno fazem e saiba manipulá-los, porque isso aqui vai ser importante pra caramba em vários contextos da física. Daí também vem uma importância particular, que é de você conhecer pelo menos um pouquinho do ciclo trigonométrico. Lembra que eu te falei que seno e cosseno são projetores? Veja que interessante, então. Eu posso pegar... Esse aqui é um ciclo de raio 1, o chamado ciclo trigonométrico, ok? Deixa eu destacar aqui. Então, ó, é uma circunferência cujo raio vale 1. Aí eu defino um par de eixos cartesianos, x, y mesmo, com centro no centro da minha circunferência. E a gente começa a contar ângulos a partir daqui. Então, por exemplo, posso pegar e marcar esse ângulo aqui. Então, eu vou ter um pontozinho aqui, ó. Beleza, que ângulo é esse? É esse cara aqui. Beleza. Olha que interessante isso aqui, cara. Então, esse tamanho aqui vale 1. O grande lance aqui é que esse cara, o ciclo trigonométrico, ele é uma ferramenta de estudar senos e cossenos. Por que ele é uma ferramenta de estudar senos e cossenos? Olha que interessante. Veja bem. Eu defini aqui, ó, um ângulo de abertura, né? O que seria, por exemplo, o cosseno de θ? Pela definição que a gente colocou ali, o cosseno de θ seria o cateto adjacente, que é esse pedacinho azul que eu vou chamar de x, beleza? X. Dividido pela minha hipotenusa. Só que a minha hipotenusa vale 1. X dividido por 1 é simplesmente x. Ou seja, aqui eu acabei de concluir que o x ele é o próprio cosseno de θ. Ou seja, essa projeção ela me dá o próprio cosseno. Então, quando eu tenho um ciclo trigonométrico, é comum a gente dizer que esse eixo aqui, que é o eixo x, ele é, na verdade, o eixo dos cossenos. E o eixo y ali, se você fizer uma análise semelhante, ele é o eixo dos senos. Então, num cara como esse, na circunferência trigonométrica, se eu pego um ângulo qualquer e projeto esse cara na direção vertical, eu vou ter o seno daquele ângulo. Se eu projeto esse ângulo qualquer na direção horizontal, eu vou ter, colocar aqui, ó, o cosseno desse ângulo. Tá aqui, ó, esse cara seria o cosseno de θ. Cosseno de θ. Ah, então a gente diz que é o eixo dos cossenos e dos senos. E aqui você pode construir seno e cosseno de qualquer ângulo que você quiser. Inclusive de ângulos maiores do que 90 e tal, que nem estão dentro de um triângulo retângulo, mas aí o negócio fica um pouquinho mais abstrato. De modo geral, é importante que você conheça minimamente o ciclo trigonométrico e saiba mexer com ele. Para você calcular quanto que é o seno de 120 graus, né, e tal, baseado no seno de 60, algumas coisas assim. Então esse cara é super importante para decomposição de vetores, para fazer projeções e tal. Senos e cossenos são ferramentas super importantes na física. E não é a coisa mais importante de todas, mas é razoavelmente interessante que você também saiba como que é a função seno e a função cosseno, do ponto de vista mais matemático. Aqui eu estava estudando do ponto de vista mais geométrico, né? Senos e cossenos enquanto operadores matemáticos que projetam coisas e tal, que decompõem coisas, né? Mas também você pode dar o seno e o cosseno como uma função matemática, né? Então você pode pegar um seno, é um cara que faz um negócio assim, ó. Fica oscilando, né? Aqui, ó. Opa, aqui ó, a função seno e a função cosseno também, tá? As duas são funções matemáticas que ficam limitadas entre 0 e 1. Já vou explicar essa limitação aqui. Aqui ó, vamos lá, pá, beleza. E elas ficam
oscilando. Então, por exemplo, essa aqui seria uma função. E já vamos entrar em funções também, que é a última parte nossa. f de x é igual a seno de x. As duas funções, seno e cosseno, vou desenhar as duas aqui. Elas são funções periódicas, ou seja, se repetem, ok? E são limitadas entre 0 e 1. O que é fácil de ver até aqui, porque se a minha circunferência tem raio 1, qual que é o maior valor para o cosseno? É 1 aqui e o menor é menos 1 do lado de lá. Ah, tá. Como seno e cosseno são caras que estão confinados aqui dentro, se está confinado é no máximo 1 e no mínimo menos 1. No máximo 1 e no mínimo menos 1. Ah, tá. Seno e cosseno são projeções dentro de um círculo de raio 1, né? Então não tem muito ponto de correr, não. Beleza. É uma função que é limitada. Perfeito? Como é que seria o gráfico do cosseno? Ah, tá. Aí você pode até pontuar aqui algumas coisas, ó. Quem que seria aqui, ó? Esse cara, quando o seno assume valor máximo, seria no ângulo de 90 graus, π sobre 2. Aqui, quando o seno zero, seria π. Aqui seria 3π sobre 2. E aqui seria 2π. 2π, esse cara aqui é importante. Por quê? Ele é o período da minha função. A partir daqui a coisa só se repete. Ó, subi, desci, cheguei lá em cima. Beleza. Você pode ver que daqui para frente é Ctrl+C, Ctrl+V. Pá, e por aí vai. A coisa só se repete. Então 2π é o período da minha função seno. E se você quiser saber o que é uma função cosseno, é igualzinho uma função seno, só que deslocada de π sobre 2. Imagina que eu pego esse cara e arrasto ele de π sobre 2 para cá. Ou seja, esse máximo que estava aqui em π sobre 2, agora ele vai aparecer aqui no zero. Ah, tá. Então a sua função cosseno vai ser simplesmente isso daqui. Pá. Deixa eu dar um cortezinho aqui. Pá. Opa. Isso aqui viria a ser a sua função cosseno. Perceba que ela fica defasada, por exemplo. Quando a função seno assume o maior valor, a minha função cosseno zera. Ah, tá. Quando a minha função cosseno assume o maior valor, a minha função seno zera. Elas são funções defasadas de π sobre 2. É o mesmo gráfico, mas arrastado de π sobre 2. E isso sempre acontece de fato. Se você for ver aqui, ó, quando o seno assume o valor máximo, que é 1, qual que é o valor do cosseno, que é a projeção? É o zero. Estou aqui no zero. Ah, tá. Então o próprio ciclo trigonométrico te possibilita visualizar um pouco desses gráficos. É mais ou menos interessante você entender essas oscilações, até porque tem alguns movimentos na física que vão seguir esses caras. Então, por exemplo, o MHS, o movimento harmônico simples, é um movimento oscilatório, né? A velocidade, a posição dessa partícula é tipo um pêndulozinho oscilando, né? Eles descrevem senos e cossenos, né? A variação da velocidade, a variação da posição. Se eu for gerar uma onda, ondas que a gente costuma gerar, né, são a partir de movimentos harmônicos simples, senos e cossenos, né, oscilando aqui e tal, gerando ondas. Então, para o estudo de ondulatório, de movimento harmônico simples, é um pouco importante conhecer esses gráficos de senos e cossenos, entender como é que funciona a oscilação desses caras. Entendendo isso, a gente tem aqui as ferramentas de geometria necessárias para conseguir estudar física. Então, em geometria, a gente está falando de triângulos. De modo geral, entender tudo sobre triângulos, porque qualquer outra figura geométrica você consegue quebrar em triângulos. O Arquimedes conseguiu fazer isso com uma parábola, irmão. Então imagina que miséria que não dá para você fazer com triângulos. E de modo geral também saber sobre circunferência. E aqui, meu querido, vamos de fato para a última parte. O último bloco que você tem que dominar, que é o bloco das funções. No fundo, tudo em física, meu amigo, é função. O que vem a ser uma função? É um tipo específico de relação entre números, entre conjuntos. Então, por exemplo, eu posso ter um bloco de números aqui, um conjunto de números A. Vou colocar alguns números aqui, ó. 1, 2, 3. E eu tenho um outro bloco de números, B, que eu vou ter outros números associados a ele, sei lá, pode ser aqui, ó. 1, 4 e 6, sei lá. E eu posso montar uma relação entre os números do conjunto A e os números do conjunto B. Então tá aqui, ó. Então, o número 1, ele é conectado, relacionado com o número 1 do lado de lá. O número 2 aqui é conectado com o número 4 do lado de lá. O número 3 é conectado com o número 6 do lado de lá. E por aí vai. Se esse cara satisfizer, então esse cara F é uma função do conjunto A no conjunto B. Se ele satisfaz certas propriedades específicas, que não vem muito ao caso aqui, é um pouco técnico demais, né? A ideia é que para todo x que existe em A, exista um único x contido em B e tal, que... Mas beleza, isso não é muito relevante não. O grande lance é importante que você tenha a intuição do que significa uma função, uma relação entre conjuntos de números, né? E eu acho que talvez a ideia mais intuitiva que eu gosto de ter de funções aqui é o seguinte, é uma função enquanto uma máquina. O que é uma função? Cara, é uma máquina que recebe um número de entrada,
faz umas operações matemáticas com ele e te cospe um número de saída. Então, por exemplo, essa minha máquina aqui, ela recebe o número 2, o número de entrada. É o número do conjunto inicial, conjunto de entrada, o domínio da minha função, né? Então ela recebe, por exemplo, o número 2. Aí ela pega esse número 2 aqui, essa função tem uma regra matemática que faz certas contas com o número 2 e te cospe um resultado, que nesse caso, se o número de entrada for 2, o número de saída, o resultado, é o 4. Alguém poderia até dizer, essa função, na verdade, a conta que ela faz é multiplicar por 2, né? É o seguinte, ó, o número b, a gente costuma chamar aqui de y, os caras de saída, e de x os caras de entrada, né? O x são os números do nosso domínio e o y os caras da nossa imagem ou conta-domínio, que não são nem a mesma coisa, mas são coisas parecidas, a diferença entre elas não vem ao caso não. Alguém pode dizer que essa função é o seguinte, é y igual a 2x, né? Pode ser? Tá com cara de que é isso, né? De fato, aqui ó, eu recebo o número 1, não é 2x não, ó, aqui não multiplicou por 2. É verdade, então a função é um pouquinho diferente disso. Vale para esses dois caras aqui, ó. Se eu recebo 2, eu dobro ele, te devolvo 4. Se eu recebo 3, eu dobro ele, devolvo 6. Mas se eu recebi o 1, eu não dobrei. Então o negócio talvez um pouquinho diferente, né? Pô, perfeito. Então, ou seja, tá, beleza, eu não quero descobrir qual que é a equação matemática dessa função, mas você entendeu? Essa função, ela tem uma lei matemática por trás dela, mas ela é basicamente uma máquina que recebe números de entrada, tem uma regra matemática que ela faz operações e te devolve um número de saída. Isso é uma função. É importante você entender a intuição por trás da função. De fato, o que é uma função. É muito importante que você enxergue relações matemáticas como funções, né? Agora há pouco a gente estava aqui, ó, nesse mesmo contexto, ó, você pode chegar a isso como uma função, cara. A função força é o quê? Ela recebe a massa, recebe, por exemplo, a aceleração, multiplica os dois caras e pum, te cospe uma força. Tá. Então você pode enxergar isso aqui como uma função, se você quiser. Então é interessante que você entenda que é a função e comece a enxergar diversas relações físicas como funções, porque tudo, absolutamente tudo, é função. Ponto. Beleza? E é interessante também que você consiga visualizar o gráfico de uma função, né? Então, você tem x, que são os números de entrada, y, que são os números de saída. Você pode traçar um plano cartesiano, xy e tal, né? Um plano aqui perpendicular, eixos ortogonais perpendiculares, e você pode visualizar graficamente essa função. Ou seja, o que significa visualizar graficamente essa função? Para cada x que você tem aqui de entrada, você vai ter o quê? Um valor y de saída. Um valor y de saída, tá aqui. Tá. E aí, para cada par xy, para cada ponto xy, você traça um ponto. E você localiza um ponto, né? Que é a relação desse x com aquele y. Tá. E se eu junto todos esses pontos, eu vou ter uma curva. Essa curva descreve o gráfico da minha função, que a gente diz, né? Pô, então saber interpretar graficamente funções, relações matemáticas também é super importante. Então, de cara, quando a gente fala de função, é entender o que é função, sacar intuitivamente o que isso significa, enxergar as coisas sobre a ótica das funções e tal, e enxergar graficamente essas funções também. E além disso, tem algumas funções muito importantes. Tem algumas outras além dessas, né? Função modular, função logarítmica e exponencial, que são importantes, mas de longe, as mais importantes são a função do primeiro grau e do segundo grau. A função do primeiro grau é essa aqui, f de x igual a ax mais b. Qual que é o lance aqui, então? Ela recebe, entenda que a e b são números que você conhece, tá? De novo, é a álgebra aqui. É tudo literal, só tem letra, mas a e b são os caras que a gente conhece. X é a nossa variável. Essa função recebe o valor de x, multiplica ele por a, soma com b e te cospe um resultado. Beleza? O que é uma coisa importante de você entender aqui, então? Numa função como essa aqui, primeira coisa importante, esse a, chamado coeficiente angular, é o cara mais importante dessa função aqui. Esse númerozinho aqui, ó, coeficiente angular. Ele, por exemplo, se a sua função for crescente, beleza? É porque o seu a é positivo, seu coeficiente angular é positivo. Se a sua função for decrescente, é porque o seu a, o seu coeficiente angular, ele é negativo, beleza? Se eu tenho, por exemplo, primeira coisa então já, né? O gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Crescente, se é positivo, decrescente, se é negativo. Mas para você decorar, é importante que você entenda. Você sabe me dizer o porquê? Por que um A positivo quer dizer que a reta é crescente? Por que um A negativo quer dizer que ela é decrescente? Entender essas coisas vai ser super importante para você ter mais segurança na manipulação delas. Isso aqui também é importante, ó. O que significa esse ponto de interseção entre as retas? É a solução do sistema linear formado pelas duas equações do primeiro grau. Por exemplo, imagina que eu tenho aqui, ó, 2y mais 3x é igual a 4. Beleza. Vou até deixar isso aqui que vai ser legal. Vou botar aqui como se fosse a função roxa. Então aqui, ó, 2y menos 5x é igual a 8. E eu vou ter uma outra equação que é do cara de cinza. Então, por exemplo, y
mais x é igual a 3. O que significa você resolver esse sistema de duas equações e duas incógnitas, né? Resolver esse sistema linear? Do ponto de vista geométrico, cada equação dessa aqui, eu poderia escrever nesse formato, né? Y igual a x mais b. Cada equação disso aqui é uma função do primeiro grau. É uma reta. Ah, tá. Esse aqui é uma reta, esse aqui é outra reta. E aí existe um ponto. Pode ser mais de um, claro, né? Mas nesse caso que eu desenhei aqui, né? Tem um ponto de interseção entre essas retas. Resolver esse sistema linear é encontrar que ponto é esse. É saber qual é o ponto de interseção entre essas retas. Pode ser que esse sistema não tenha solução, pode ser que as duas retas sejam paralelas, então o sistema é impossível. Pode ser que as duas retas sejam a mesma reta, então o sistema tem infinitas soluções e por aí vai. Então é interessante que você saiba um pouco dessas coisas, né? Saiba sobre funções, mas saiba, de novo, interpretar. Pegar uma equação algébrica, é o que a gente estava fazendo agora há pouco, quando a gente for de álgebra. Pegar uma equação algébrica e entender o que isso significa geometricamente num plano. Ter essa intuição é super importante, beleza? Então isso aí vai ser um lance importante pra caramba. Beleza, e se eu pego, por exemplo, duas funções desse jeito aqui, ó. Pá e pá. As duas têm o mesmo A, porque as duas têm a mesma inclinação, tá? Isso é importante também. O A, ser positivo ou negativo, influencia não só em ser crescente ou decrescente, mas o valor de A te fala sobre a inclinação da reta. Então, por exemplo, se eu traçasse duas retas aqui, ó, uma função 1 e uma função 2, tá aqui, ó. Função 2 e função 1. Eu poderia te dizer que o coeficiente angular da função 1 ele é maior que o coeficiente angular da função 2, beleza? O A é o coeficiente angular. Como é que eu sei que o coeficiente angular é maior? Porque o coeficiente angular está relacionado com a inclinação. Por quê? Cara, entender isso aqui é o coração das funções, é o coração de qualquer função. Entender sobre taxa de variação. Esse A é o cara que relaciona a taxa de variação de y com x. Eu não vou entrar em detalhe aqui porque o vídeo já está extenso pra cacete, mas, por exemplo, compreender isso é o coração do estudo de qualquer função. Confia no que eu estou te falando. Então tá, sobre a função do primeiro grau, a gente tem mais ou menos essas coisas aí. E a outra função importante é a função do segundo grau. F de x igual a x2 mais bx mais c. De novo, entenda que A, B e C são números conhecidos, tá? São números que a gente sabe quais são. Beleza, o x é que é a nossa variável. Então essa função recebe um valor de x, eleva ele ao quadrado, multiplica por A, depois pega o x, multiplica por C, soma essas duas coisas, ainda soma com outro número C ali e te dá o resultado final. É isso que é a função do segundo grau. Beleza, quem que é esse cara? A função do segundo grau, o gráfico desse negócio, tá? É dado por uma parábola, tá bom? É um negócio mais ou menos assim, ó. E essa parábola, você tem duas opções. Ela pode ter concavidade para baixo, para cima, desculpa, que é o primeiro cara, ou para baixo. Quem vai influenciar isso é esse cara aqui, ó. Esse aqui é o cara importante. Se o A for positivo, a concavidade da parábola, a boca da parábola, né, é para cima. Se o A for negativo, a concavidade da parábola, a boca da parábola é para baixo. Então, esse já é um cara super importante. O gráfico desse cara, de uma função de segundo grau, é uma parábola. Aquela mesma ali que o Arquimedes, calculou a areazinha do segmento dela. Caramba, o Arquimedes tinha manha, negócio complicado esse aí, né? Sim, complicado. Então, aqui no caso, é importante que você vai fazer o quê? É importante que você entenda uma função de segundo grau, entenda algumas propriedades dela, entenda sobre a concavidade, alguma coisa do tipo. Algumas grandezas físicas, por exemplo, a distância no movimento acelerado é descrita por uma função do segundo grau. Agora, uma parada super importante também de você conhecer é sacar o seguinte. Então aqui eu tenho uma função de segundo grau qualquer, beleza? Primeiro, é importante saber achar isso aqui, ó. As raízes, você sabe localizar esses caras? Quais são as raízes de uma função do segundo grau? Deixa eu botar aqui, ó. Pá. E pá. As raízes de uma função de segundo grau, você calcula como? É o Bhaskara, né? As raízes de uma função de segundo grau são as soluções da equação do segundo grau. É quando ax2 mais bx mais c dá zero. Raiz é quando o y zera, né? Quando a função zera. Raízes ou zeros de uma função. Se eu igualar a zero, eu vou ter uma equação do segundo grau. E se eu usar lá a fórmula de Bhaskara, o x é menos b mais ou menos raiz de delta, que é b2 menos 4ac sobre 2a. Ah, tá. Então eu vou ter as raízes. Esse aqui é o x1, né? Que é a solução negativa. Esse aqui é o x2. Ah, tá. É isso aí. E olha que louco. Se você fizer a média aritmética dessas raízes, olha que legal. Uma parábola, ela sempre é simétrica, tá bom? Em relação ao seu eixo de simetria. O que é o eixo de simetria, né? É um eixo vertical, nesse caso aqui, que passa pelo ponto de mínimo de uma parábola ou ponto de máximo. Uma parábola sempre tem um ponto mais baixo ou um ponto mais alto. Depende se a concavidade é para cima ou se é para baixo. Mas beleza. De modo geral, a parábola, então, de modo geral, não, sempre, né? A parábola ela vai ser simétrica em relação a esse seu eixo de simetria. Se ela é simétrica, significa dizer, por exemplo, que essa distânciazinha aqui
é igual a essa distânciazinha aqui. Ou seja, se você fizer a média aritmética das raízes, x1 e x2, você vai ter o quê? Bem esse ponto aqui, que está no meio do caminho. E esse ponto é super importante, porque ele te dá aqui quais são as coordenadas do vértice da sua parábola. O vértice é o ponto mais baixo ou o ponto mais alto. Então aqui você vai ter quem que seria o x do vértice. E esse aqui é um cara importante. Ah, é verdade. O x do vértice de uma parábola. Pode fazer esse exercício aí. Faz a média aritmética das raízes, você vai achar esse cara. Menos b sobre 2a. Então isso aqui também é uma coisa que eventualmente é importante quando você está falando de uma parábola. Localizar qual que é o ponto mais baixo ou qual é o ponto mais alto de uma parábola, de uma função do segundo grau. É descrito por essa expressão. Vários problemas de física também vão exigir que você saiba calcular isso. E quem que é o y do vértice? Poderia calcular também, mas esse cara é fácil, né? Porque se eu já tenho quem que é o x do vértice, basta eu jogar aqui o valor dele, que eu acho o y. Então eu acho meio desnecessário você saber quem é o y. E aí com esse bloco aqui, então, sobre funções, a gente tem o quarto e último bloco nosso, importante, de toda a matemática que você precisa dominar para conseguir desenrolar bem na física, né? Nesse caso aqui, então, entender bem funções, suas relações matemáticas, suas intuições e seus gráficos, e em particular as funções do primeiro e do segundo grau. E com isso, meus amigos, a gente tem esse mapa completo de absolutamente toda a matemática necessária de você compreender para estudar bem física. E quando eu digo estudar bem física, estou falando aqui no nível de ensino médio regular, Enem, qualquer outro vestibular. Se você dominar tudo isso aqui, você está bem satisfeito. Se você quiser dominar a matemática necessária para estudar física, por exemplo, no nível do ITA, do IME, aí vai ter bem mais coisa, muito mais trigonometria, matemática muito mais pesada, que se você quiser conhecê-la, dá uma olhada no nosso canal focado em provas militares. Se curtiu esse vídeo, me conta aí e até a próxima.